Olá pessoal, tudo bem? Nessa primeira aula de programação paralela e distribuída com threads, vamos construir alguns exemplos bem simples, com o objetivo principal de recapitular os conceitos sobre programação sequencial e verificar a diferença com a real programação paralela, não com o chamado pseudo-paralelismo. Para isso, vamos criar então um novo projeto dentro do NetBeans chamado thread exemplo 01, e aqui dentro do método main eu vou fazer uma impressão simples. Vou colocar aqui 200 vezes a impressão. Da letra S, por exemplo. Se esse código for executado, ele vai simplesmente abrir a thread principal. Eu vou tirar o ln aqui para ficar tudo junto. Ele vai carregar uma thread principal, que é do método main, e vai executar a impressão desses dados aqui. Porém, se na sequência eu criar outra classe específica, que eu vou chamá-la aqui de tarefa, essa minha classe tarefa eu vou criar dentro dela outro método chamado rodar e vou fazer um código muito similar a esse aqui, trocando apenas aqui para a impressão da letra T. E aqui dentro da minha classe principal, eu vou criar um novo objeto daquela classe tarefa, chamado T1, e vou invocar o método rodar. Então, a partir desse momento que eu executo esse código, eu vejo claramente uma instrução sequencial, uma execução sequencial. Primeiro ele executou o código da tarefa 1, fazendo a impressão aqui da letra T, e na sequência ele executou o código que imprime a letra S. Então esse aqui é um clássico exemplo aí de uma execução sequencial, esse primeiro processo foi alocado no processador, ele executou por completo, assim que ele terminou, ele passou para esse segundo processo aqui que foi executado, a segunda etapa do processo. Outra forma de construir esse código é transformando aqui a nossa classe tarefa para que ela herde da classe thread. Então, a partir do momento que ela herdar aqui da classe thread, eu vou declarar o método run, e dentro desse método run eu vou simplesmente chamar o método rodar, que está aqui embaixo. Então aqui, quando eu crio o objeto T1, que é dessa classe tarefa, que agora está herdando de thread, eu não vou executar mais o rodar, eu vou executar o método start. Se eu executar o projeto novamente, podemos ver claramente aqui que houve uma execução intercalada. Ele intercalou alguns momentos no processador, no processo chamado S, que é esse que está aqui dentro da thread principal, e em outros momentos ele imprimiu a letra T, que está aqui nessa outra thread, que foi uma outra tarefa criada para ser executada no que a gente conhece muitas vezes por pseudo-paralelismo. Se estivermos falando de uma máquina com apenas uma CPU, na verdade o que houve aqui foi uma impressão de que esse processamento foi paralelo, mas na verdade o processador foi alocado um tempo, determinado tempo para cada parte desse meu processo, para cada tarefa. Então essa minha tarefa executou um tempo, passou para outra tarefa que executou um tempo, em seguida voltou para a primeira, passou para a segunda novamente, voltou para a primeira e assim vai. Se eu tivesse 3, 4, 5 outras threads aqui, o formato seria parecido. E apenas para finalizar também, a utilização de threads em Java pode ser feita dessa forma, herdando da classe thread, mas outra abordagem mais indicada é a utilização da interface Runnable.
Então, vou criar aqui outra classe chamada tarefa especial, que implementa essa interface. E ela vai precisar aqui sobrescrever o método run. E o método run nessa classe aqui eu vou imprimir outra letra apenas para teste. Vou imprimir a letra U. E vou fazer a utilização dela aqui embaixo. Então, para utilizar uma interface do tipo runable, né, com a classe que implementa essa interface, na verdade, eu crio um novo objeto da classe tarefa especial, que é do tipo runable, chamado TE. E em seguida eu crio um novo objeto da classe thread, que eu vou chamar de T2. E aqui no construtor eu vou passar para ela como parâmetro o meu objeto chamado TE, que é um objeto de uma classe que implementa a interface runable. Por sua vez, possui o método run. Se ela possui o método run, eu posso executar fazer a invocação do método start, que ele vai cair nesse entry point aqui, que é justamente o método run. Se eu executar esse código, teremos agora aqui três situações, né? O processador sendo dividido aí entre as letras S, T e O. Cada vez que esse código for sendo executado, os resultados aqui vão mudando, né? O tempo que o processador é dedicado para cada uma dessas partes aqui, cada uma dessas tarefas é diferente. Ele vai variando, até porque existem outros processos que estão rodando aqui no sistema operacional.